Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus. Deus vai nos abençoar nessa noite, começando 2 minutinhos antes, né? Marquei as 21 horas e eu gostaria de falar com você sobre as questões que envolvem a obra de Deus no tocante ao financeiro da obra de Deus. Você que deseja ajudar, pode ajudar com a sua oferta, envie sua oferta pelo Pix 22042 199 contrário 53. Eu sempre tenho dito uma coisa, o pastor pode fazer até um ponto sozinho as coisas, mas não consegue fazer tudo sozinho. Então, se as pessoas não ajudarem, nós ficamos limitados na obra do Senhor, porque é impossível manter a igreja sozinho. Então a igreja é mantida pelos filhos de Deus. Você que deseja ajudar, você que tem condições de ajudar, envie ainda hoje a sua oferta em nome do Senhor Jesus, amém? Eu sempre tenho dito uma coisa para você entender: eu posso manter minha casa sozinho, agora as igrejas não tem como, é impossível, não existe possibilidade alguma. Por quê? Porque a gente é limitado, nós temos até um limite a nossa condição financeira, e se não houver a unidade, é impossível nós termos a igreja de portas abertas em Farroupilha, em Gramado. Então ajuda em nome de Jesus, e a sua oferta sempre será muito, muito, muito bem-vinda. Por isso, plante a tua semente e que Deus abençoe você grandemente em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, Deus vai nos dar um entendimento muito importante. E é muito importante que você compartilhe também com as pessoas que você ama essa live, para que elas possam compreender essas verdades espirituais, que são, na verdade, coisas eternas. Uma coisa importante que nós temos que observar sobre a nossa vida num contexto muito simples de entendermos, isso todo mundo sabe: a nossa vida na Terra é limitada, né? Então nós temos agora um tempo na Terra para nos prepararmos para a vida eterna. Então a coisa mais importante que todos nós devemos fazer aqui agora é nos prepararmos para a vida por vir, porque aqui ninguém fica. Isso é fato. Então é muito importante que você compreenda a real necessidade de crer no Senhor Jesus e não passar a tua vida toda como se fosse uma pessoa que não soubesse dessas coisas, fechando os olhos. Eu acho tão interessante, muitas vezes as pessoas vão na igreja e elas não gostam de ouvir essa verdade que está diante de todos. Que verdade, pastor? Que ninguém fica aqui para semente, gente. As pessoas têm uma mania, é meio estranho, o ser humano é esquisito demais. Como as pessoas gostam de ser enganadas por um espírito de morte, um espírito maligno, de morte eterna, falo, não de morte temporal, porque a temporal todo mundo vai passar. Agora uma coisa, sem Cristo as pessoas vão se perder. Por quê? Porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Você vai ver isso hoje e é muito importante que você creia. É mais ou menos assim: de Jesus nós viemos, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra, e agora feliz e bem-aventurado aquele que crê no Senhor Jesus para voltar para a casa do Pai. Por quê? Porque só tem um caminho para voltarmos para a casa do Pai, que é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Então, compartilhe aí essa live com pessoas que você ama, que deseja que elas venham conhecer essas verdades. E uma coisa, gente, o ser humano que não encara essas verdades é um zero à esquerda na vida. Entendeu? Não tem amor próprio, não consegue nem se amar a si mesmo. Porque olha só como é sério. Sabendo que nós não somos eternos aqui e que todos nós vamos passar por essa terra, a coisa mais séria, gente, é a gente cuidar da vida espiritual, pessoal. Por quê? Porque não é uma brincadeira, não. Eu lembro quando eu tinha 5, 6 anos de idade, agora já estou com 47, daqui 33 eu vou estar com 80. E não tem como fugir disso. Isso é uma realidade que está diante de nós, e aí que a gente tem que observar, ficar esperto. E é tão interessante a nossa vida que se a gente for para pensar, por exemplo, num contexto onde nós nascemos, um período da nossa existência, ainda criança, nós nem sabíamos quem éramos, entendeu? Essa é a realidade, nem sabia que era gente, né?
não tinha nexo, sem entendimento nenhum. E só passamos a ter entendimento a partir de uma certa idade, porque o nosso pai e nossa mãe passou a nos dar entendimento acerca de quem nós éramos, o nosso nome, a nossa família. E aí que entra uma coisa muito importante. Se os pais, segundo a carne, nos deram entendimento acerca de quem nós éramos fisicamente, imagina Deus. Por isso você tem que romper essa barreira que existe entre o mundo físico e o espiritual e você se colocar no mundo espiritual como alguém que não conhece, não como alguém que está conhecendo. Você que tem acompanhado as nossas lives, pessoal, você é privilegiado. Por quê, pastor? Porque você está aprendendo sobre coisas que são eternas, coisas do Pai, do verdadeiro Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todos que creem em Jesus. Por isso nós temos que compreender, assim como nós tivemos uma orientação dos nossos pais, segundo a carne, para conhecermos até quem nós éramos fisicamente, Deus está nos dando a revelação da palavra para conhecermos quem nós somos nele. E isso é muito importante. Você tem que entrar nessa dimensão espiritual e compreender quem você é em Deus. Gente, nós não somos uns coitados, uns bocós que estamos nesse mundo, entendeu? Um bando de coitados. E é isso que a raça humana é, entendeu? Um bando de coitados, uns bocós. Entendeu? Por quê? Porque um princípio, se nós demos crédito, pensa comigo, ao ensinamento dos nossos pais e deveríamos dar para o nosso bem, imagina Deus, que é perfeito, que é eterno. Então olha só como é surreal o que a gente vive, pessoal. A maioria das pessoas não se prende na palavra, não medita, não se volta para Cristo nunca, mesmo estando, sabe, bombardeado pelo inimigo. E aí entra uma questão. Eu e você, todos nós viemos para Cristo porque estávamos sendo bombardeados pelo inimigo. Entendeu? Tudo errado na vida, fazendo um monte de coisa errada, e nós abrimos os olhos para um fato. Sem Jesus nós íamos nos perder. Mas olha como é interessante, mesmo as pessoas estando sem Jesus, mesmo elas estando sendo massacradas pelo inferno, essa é a realidade, não dão o braço a torcer e não voltam para Cristo. Que tragédia! Por isso uma coisa importante, você que já tem o entendimento acerca de Jesus, você tem que amadurecer nesse conhecimento e entender que o próprio Deus Todo-Poderoso, ele fala conosco pela palavra dele para assumirmos uma posição agora na Escritura Sagrada. Por quê, pastor? Porque agora nós decidimos o nosso futuro eterno, não é depois da morte não, depois dessa vida aqui já vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem meio termo. Lembra, eu sempre comento sobre os dois ladrões na cruz e agora vem no meu coração algo que é interessante. Em que momento da vida deles um aceitou Jesus e o outro rejeitou? Aqui na terra. Entendeu? Por isso é muito importante a gente observar. A nossa vida na terra ela é passageira e tem que se preparar. Por isso, olha o que diz Isaías capítulo 53, versículo 4, sobre a morte e ressurreição de Cristo. Nós vivemos a Páscoa, confraternizamos, nos alegramos. Agora, o que é a Páscoa de fato e de verdade? A Páscoa é isso aqui. Cristo morto em nosso favor. O sacrifício de Cristo em meu favor e em teu favor. E aí diz o versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5 fala sobre a cura. Cura da alma, cura do corpo físico que Jesus proporcionou para nós na morte dele na cruz do Calvário. Agora, olha o que vai dizer o versículo 6 em diante. Isso aqui eu quero que você preste atenção. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. O que é desgarrados? Perdidos. Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Ou seja, olha o que está dizendo Isaías. Cada um se desviava de Deus pelo seu entendimento. O que é um caminho? É o entendimento que eu tenho.
O entendimento que eu recebo espiritualmente é um caminho para mim. Então, lembra que Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Então, ele se manifesta como sendo o verdadeiro caminho. E o que é o caminho? Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Então, quando eu me volto para a palavra, eu estou voltado para o caminho da vida. Jesus diz em João 5:24, vou abrir aqui rapidinho para não dar errado aqui. João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aí que entra esse princípio que você tem que compreender. Quando os dois ladrões na cruz, um rejeitou Cristo e o outro aceitou ele, nessa vida aqui. Ou seja, gente, não tem a mínima possibilidade de depois dessa vida você aceitar Cristo. Por quê? Porque aqui agora, Jesus se manifestou aqui, e Jesus está dizendo em João capítulo 5:24, que quem ouve a palavra dele agora e crê naquele que enviou ele, que é Deus Pai, tem a vida eterna. Ou seja, a vida eterna para nós, pessoal, começa aqui. E aí entra um princípio onde você tem que compreender também algo que é importante demais. Uma vez você crendo no Evangelho, crendo na palavra, crendo que Deus Pai enviou o Senhor Jesus para te salvar, você já tem a vida eterna. E você faz parte do que, pastor? Da família de Deus. Meu irmão, nós passamos a ter uma condição espiritual sobrenatural. E isso o diabo não pode roubar de você esse entendimento. Por quê? Porque as pessoas, gente, o mundo todo, as pessoas que estão no mundão rasgado aí, elas andam por um caminho do entendimento delas. Os religiosos, então, e eu também já fui religioso, meu irmão, era devoto de tudo que me diziam. Eu seguia tudo que é porcaria, mas não seguia Cristo. Essa é a realidade. Ou seja, eu não seguia o Criador e seguia qualquer um. Olha que paranoia. Gente, Jesus é o teu Criador, Ele é o teu Salvador, Ele é o autor e o consumador da fé. Ele diz, Jesus disse, João 5:24, pega na tua Bíblia aí. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, é muito claro ele é. Não é a palavra do pastor Pavão, é a palavra que ele falou. Eu estou recitando aquilo que Jesus falou. E claro, Deus me dá a revelação e eu passo para você a palavra inspirada. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então essa expressão tem é presente, não é futuro, terá. Não é teve, passado, tem. Quando eu tenho a vida eterna, pastor? Quando eu ouço a palavra, quando eu creio no Evangelho, eu já tenho a vida eterna. Por isso um princípio. O que o diabo, esse sujo, vai fazer? Vai se levantar com tudo contra nós, com qual propósito? De nós não crermos no Evangelho que nos foi revelado. Com qual propósito? Para não crermos na vida eterna que agora nós já recebemos da parte de Deus. Por isso, aquele ladrão na cruz, gente, ele disse assim, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse o seguinte, ainda hoje, olha só como é, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele recebe a vida eterna quando ele manifesta a fé em Cristo. Isso é fantástico. Aquele, na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que coisa fantástica. A vida de Deus está em mim e está em você. Ninguém tira isso de nós. Mas enquanto nós temos a vida, o mundo tem a morte. Pela ignorância. Porque olha só o que diz aqui o 6. Todos nós, Isaías agora 53:6. Todos nós. Aí tem gente que vive dizendo assim, não, porque Deus é comigo. Que Deus é comigo, cara? Se eu não estou na palavra, Deus não é comigo. O diabo é que é comigo. Por quê, pastor? Porque quem impede o ser humano de crer no Evangelho é Satanás.
Está escrito na Bíblia, o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer neles o evangelho da verdade. Então as pessoas acham que são os maiorais, desprezam Deus, desprezam a igreja, desprezam os pastores, esses crentes, não sei o que lá, não passam de uns bocós. Gente estúpida, como um dia eu fui, como um dia qualquer um de nós fomos. Eu poderia ter muito tempo mais de caminhada com Cristo se eu não fosse um bocó. Por quê, pastor? Porque eu era um bocó. Um dia Jesus me curou, operou um milagre sobrenatural na minha vida e eu era um bocó, um estúpido, ou seja, um ignorante das coisas espirituais por mim, não porque o diabo me fez ser, cegou o meu entendimento. E mesmo eu recebendo mais um mega milagre, eu fiquei 4 a 5 anos ainda longe de Cristo. Depois voltei para Jesus de arrasto. Sabe por quê? Porque eu era um estúpido, como toda a raça humana é. Como todos que hoje rejeitam a Cristo. A mesma coisa. Todo mundo na mesma condição. O que Isaías diz? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Volta a dizer, o seu entendimento. Tudo furado. Pastor, eu sou devoto desse, devoto daquele. Tudo furado. Puro demônio, mas demônio dos piores. Por quê? Porque tira você da fé no Criador, no teu Salvador, para que não crer num anjo. Isso é doença. Isso é loucura espiritual. Para quem crê em alguém que nem te criou, que não morreu por você na cruz, que não deu a vida por você. Não, pastor, mas eu creio nos santos. Aí pior ainda, porque os santos eram homens, mulheres exatamente que nem eu e você. Tão pecadores quanto nós, e só foram santificados pela fé em Cristo. Isso a religião nunca ensinou pra gente. Aí todos nós andávamos nos nossos caminhos, no nosso entendimento, achando que estávamos com Deus, e o diabo deitando e rolando na nossa vida. Mais uma loucura. Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, aqui está a chave, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Olha como Deus Pai é bom. Gente, isso é fantástico. A Bíblia está dizendo que todos nós estávamos desviados nos nossos caminhos. O que é isso, pastor? O entendimento religioso que cada um tinha, os pecados que cada um vivia, e mesmo assim o que Deus Pai fez? Fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Com qual propósito? Para que pela morte de Cristo na cruz do Calvário nós fôssemos salvos pela fé nele. Porque por nós mesmos, gente, nenhum de nós seria salvo. Ele foi oprimido, diz o 7, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, pelo contrário, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque na cruz estava quem? Nada mais, nada menos do que a segunda pessoa da Trindade, só que na forma humana, entregando a própria vida para salvar o ser humano, e o ser humano bobinho, enganado pelo próprio diabo na mente, dizia, crucifica-o. Zombavam de Jesus. Ali estava o Salvador, o próprio Criador de cada ser humano que tem nesse mundo que já passou por aqui. E aí diz o 8, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Jesus morreu na cruz. E pela transgressão do meu povo. Isso é uma vergonha para a gente, meu irmão. Sabe por que Jesus teve que morrer na cruz? Por nossa causa. Eu sinto vergonha por isso. Não precisava ser assim. Pela primeira vez na eternidade, o Pai e o Filho se rompem. A aliança, a unidade da Trindade é rompida. Pela primeira vez na história da eternidade. Sabe por quê? Por nossa causa. Por causa do pecado original e os nossos próprios pecados. Diz a Escritura
Diz a palavra, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Sabe que expressão é essa, meu povo? É o povo que Deus criou, mas que se perdeu pelo próprio pecado original. O que é o pecado original, pastor? Uma coisa que Deus tem me mostrado sobre isso, e é muito importante você meditar para não cair na cilada do diabo. O que é o pecado original? Quando teve o primeiro pecado na história da eternidade? Não foi dentro do céu? Quando Lúcifer, que era um querubim da guarda, se exaltou e quis se assentar no trono de Deus e quis ser igual, semelhante ao Criador? Esse é o princípio do pecado original. Não é o pecado de Adão e Eva, é o pecado no céu que o próprio Lúcifer comete contra o Criador, e 1/3 dos anjos cometem contra o Criador, deixando de olhar para o Criador, para Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, que é a Trindade, que é o Criador, para olhar para a criatura. 1/3 dos anjos caem e viram demônios. Aí Lúcifer vai dentro do jardim do Éden, na perfeição. Por quê, pastor? Porque Deus criou o homem para ser eterno. Só que pelo pecado daí de Adão e Eva, o homem perdeu a eternidade. Então o pecado original não é no paraíso. O pecado original, a origem do pecado é no céu. É no céu. Porque o primeiro pecado foi cometido dentro do céu, gente. Isso é surreal. Dentro da perfeição, pensa comigo, dentro da perfeição, onde tudo era perfeito, Deus criou tudo perfeito. Um infeliz chamado Lúcifer se levanta no céu, criatura, meu irmão. Ou seja, não era, ele não existia. Jesus cria ele, Deus faz ele ser. E aí ele quer ser igual ao Criador, jamais. A criação vai ser igual ao Criador. Por quê, pastor? Porque no Criador está a fonte da vida. Nós não temos vida própria. Os anjos não têm vida própria. Eles foram criados a partir de Cristo, por Cristo e para Cristo, diz a Bíblia. Da mesma forma o ser humano. Aí Lúcifer olha para si mesmo, tirou os olhos do Criador, olhou para si mesmo, caiu, virou diabo. 1/3 dos anjos olham para ele, caem e viram demônios. Adão e Eva ouviram a serpente, ouviram o diabo, Lúcifer, caíram, quebraram a cara, o pecado entrou no homem, a morte entrou, que é a natureza de Satanás. O homem passou a ser mortal quando já era eterno. Perdeu a eternidade. Só que uma coisa, o pecado foi tão grave que Lúcifer cometeu, e 1/3 dos anjos, que para eles não tem perdão. Mas diga, para nós tem. Por quê? Porque diz a Escritura, muito forte, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ou seja, por nossa causa, Cristo morre na cruz. Por minha causa, por tua causa, a Trindade se rompe pela primeira vez na eternidade. Como assim, pastor? Se rompeu? Sim, por causa do pecado que Jesus recebeu no corpo dele, Deus Pai vira as costas para ele. Por isso Jesus disse, Jesus estava numa agonia tremenda na cruz, meu irmão, rasgado de cima a baixo, arrebentaram com ele, esbufetearam ele, surraram ele com chicote romano, com cada ponta do chicote um osso de carneiro metal. Dessa forma, Jesus está em agonia tremenda, ele olha para o céu para receber conforto do Pai, ele não vê mais o Pai. Por isso ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Sabe por quê? Deus Pai desamparou Jesus, porque a Bíblia diz, o que faz separação entre os homens e Deus é o pecado. E agora Jesus, até o momento que Jesus, antes de ser pregado na cruz, ele e o Pai eram um. Eu e o meu Pai somos um. Mas quando Jesus é pregado na cruz, ele recebe o quê? Pecado original, o nosso pecado. E aí se rompe a unidade do Pai com o Filho, por nossa causa. Para você crer num anjo, para você crer num santo, você tem que ir para o inferno. Porque Cristo é o teu Criador, ele deu a vida por você, somente ele pode salvar, e você vai cair na lábia do diabo, que levou 1/3 dos anjos a olhar para ele e tirar os olhos do Criador. Pois eu digo para você, se eu fizer isso, tirar os olhos de Cristo, para olhar para quem quer que seja, eu tenho que ir para o inferno.
Por quê, pastor? Porque é inadmissível eu me revoltar contra o Criador, aquele que me criou, negar a Ele, por uma vaidade religiosa, por uma vaidade humana, por um pensamento do diabo. Isso é um absurdo. Por isso Deus é um só. Portanto, siga só a Ele. Ninguém da criação, se tu quiser ser salvo. Porque o pecado que derrubou 1/3 dos anjos do céu foi o pecado onde eles olharam para a criatura e não para o Criador. O pecado que derrubou Adão e Eva do jardim do Éden foi quando eles passaram a ouvir o diabo e deixaram de ouvir o Criador. É óbvio, está diante de nós. Esse é o pecado original. Por isso você tem que compreender, ficar esperto. Se alguém pregar qualquer palavra que não te leva a Cristo e somente a Cristo, é demônio, gente. Não é de Deus. Por quê? Porque não tem como. Só tem um Criador. Só tem um Salvador. Então como que alguém pode pregar no nome de outro? A não ser no nome do Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Por isso tem que olhar para a palavra. E o meu povo então foi o quê? Foi atingido, Jesus foi atingido, ele sofreu dano, ele pagou o preço pela transgressão do meu povo, Deus diz. Por isso Deus disse também, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Mas agora você tem conhecimento, não seja destruído. O diabo não pode te enganar mais. Coloca a tua vida, a tua fé só em Cristo, porque Ele deu a vida por você. Ninguém é digno de receber o teu amor, a tua fé, a não ser Cristo, porque Ele é o teu Criador e Ele deu a vida por você também. Jesus dá para nós 2 vezes a vida. Isso é sobrenatural. Já pensou nisso? Como assim, pastor? Primeira vez, Ele me cria, te cria e forma o nosso corpo no ventre da nossa mãe. Primeira vez. A segunda vez, 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 2 vezes o Senhor Jesus nos deu a vida. E não vai ter uma terceira, não. Por isso, aqui agora, nós decidimos a nossa eternidade. E olha o 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. José de Arimateia. José de Arimateia. Ele cedeu o túmulo dele. E ele era governador na época. E ele foi lá e reivindicou o corpo de Jesus. Olha a importância de ter homem de Deus, gente de Deus, para poder reivindicar coisas diante das autoridades. José de Arimateia, ele era governador, uma espécie de governador. Ele pede uma audiência com Herodes e o Herodes teve que receber ele. E ele reivindica para tirar o corpo de Cristo da cruz. E o Herodes teve que ceder. Aí é sepultado aonde? Na sepultura do rico. Agora, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano da sua boca. O mundo está por um fio, pessoal. Porque as pessoas rejeitam o Criador para seguirem as criaturas. Não digam que não foram avisados. Todavia, olha o 10, isso é fantástico. Ao Senhor agradou moê-lo. Jesus foi moído por nossa causa. Para nós seguirmos outro, né? Só doido faz isso. Fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. A alma de Cristo foi posta por expiação pelos nossos pecados. Ele pagou o preço, Ele te criou, Ele pessoalmente, na forma humana, Ele paga o preço para nós termos, colocarmos a nossa fé, que a gente diz que tem, numa outra pessoa, num outro. Não cometa esse pecado mais. Meu Deus, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Olha o que ele diz, verá a sua posteridade. O que é a posteridade? Todos que nasceram depois de Cristo. Antes de Cristo, todos que partiram dessa vida, antes de Cristo vir, e eram de Deus, aguardavam a vinda do Messias. Você sabia disso? Você sabia que quando Jesus ressuscitou, muitos dos santos ressuscitaram em Jerusalém e apareceram para muitos?
Gente, é sobrenatural o que aconteceu naquela Páscoa. É algo sobrenatural. O túmulo não resistiu e ele teve que liberar aqueles que eram santificados desde o princípio da antiguidade. A Bíblia mostra que todos que morreram antes de Cristo iam para o seio de Abraão, que era uma espécie, um lugar onde as almas ficavam para que, quando o Cristo viesse, o Messias viesse, porque os judeus sabiam da história toda. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles sabiam que Adão e Eva tinham pecado e sabiam que Deus tinha dado a promessa da mulher: vai nascer aquele que vai pisar na tua cabeça. Então eles esperavam a vinda do Messias. Por que Maria entregou o ventre dela para Jesus se fazer carne? Porque ela conhecia a Escritura. Ela se entrega para o propósito de Deus. Ela diz: cumpra-se em mim segundo a tua palavra, não segundo o que eu penso, o que eu acho. Ser humano, gente, temos que amadurecer. Não é o que eu penso, o que eu acho. Ai, pastor, eu acho que eu já fui batizado quando era bebê de colo. Para Deus não vale nada isso. Você tem que se batizar de novo. Porque o batismo de criança não é bíblico. Não é bíblico. É, pastor, não é. Lê Lucas capítulo 2, 21 em diante, né? E depois Lucas 3, 21 em diante. Jesus se batizou com quase 30 anos de idade. Mentiram para você a vida toda. E você vai continuar sendo enganado? Vai permitir que os homens, que as religiões se enganem? Todos os caminhos levam a Deus, uma ova. Quem morreu por nós na cruz do Calvário, gente? Como pode isso, gente? Isso é demônio. Para levar o máximo de pessoas para o inferno. E vai levar. Porque muitas vezes as pessoas ouvem uma pregação que nem essa, ao invés de consultar na Bíblia, saem, rejeitam a palavra. Gente, tem que parar de ser bobo. É como eu, por exemplo, eu venho aqui e prego uma palavra. Se não está na Bíblia, nunca mais me ouve, porque eu estou sendo usado pelo inimigo. Não sou de Deus. Como que eu posso dizer que eu sou um pregador do Evangelho, um pregador da parte de Deus e pregar contra Deus? Me explica um negócio desses. Por isso que o mundo está desse jeito, gente. Apocalipse capítulo 22, 18 e 19 diz: quem acrescenta ou tira alguma coisa da Bíblia, Deus vai mandar para o inferno no dia do juízo. E tem que ir, sabe por quê? Porque é inadmissível. Irmãos, nós sabemos a história, as negativas, primeiro dos anjos, depois do Adão e da Eva. Ouviram o diabo. E o ser humano acha que vai se dar bem, vai se arrebentar, meu irmão. O apóstolo Paulo disse: se Deus não poupou os anjos que deixaram o seu principado, pensas que vai poupar a vós? Por isso nós temos que temer. Só tem um Deus, um Senhor, um Criador. Por isso tem que olhar para a Bíblia, a palavra, gente. Nessas paranoia que tem por aí, sabe, tudo uns doidos, louco para ir para o inferno, e vão se perder todos. Por uma bobeira, porque nós sabemos a história. O pecado original começa no céu, depois essa praga desse espírito chamado diabo, ele entra no jardim do Éden, leva o homem a olhar para quem? Para ele, não olhar para o Criador, e o resultado está aí. E hoje o que mais se vê na sociedade que a gente vive é as pessoas crendo num monte de coisa menos no Criador. Creia no Criador. Por quê? Porque o resto é criatura. Se você não crer no Criador, você está perdido por toda a eternidade. Quem vai te salvar? Sendo que nós não temos vida própria. Nós não somos de nós mesmos, a nossa vida é limitada. Por isso acredita no que Deus diz pela palavra dele. Pastor, mas como que eu posso crer? Eu nunca vi Deus. Mas uma coisa, tudo que Jesus falou está se cumprindo ao pé da letra, gente. Mas diante dos nossos olhos. A terceira G é uma realidade, está diante dos nossos olhos. E só por um mega milagre e uma mega intervenção de Deus para não acontecer. Porque eu vou dizer para você, nós já estamos nela, na Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque o anticristo, os homens são tão endemoniados que eles negaram Jesus desde o tempo que Jesus nasceu, essa é a realidade. Não se arrependeram dos pecados.
continuam negando Cristo Salvador e estão esperando um outro Messias, cara. Então acorda, por isso uma coisa importante, Jesus morreu por você, não perca a oportunidade, ele pagou o preço dos teus pecados. Pastor, mas eu errei tanto, não interessa. O que importa é se você crê em Jesus a partir de hoje, a vida eterna está em você. Por quê? Porque ele diz no 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora olha o 11, o trabalho da sua alma. Jesus, ele deu a alma dele por expiação do nosso pecado. O trabalho da alma dele ele verá. O trabalho da sua alma verá e ficará satisfeito. Por quê? Porque nós cremos nele. Eu não creio em ninguém a não ser em Cristo. Eu não creio nem em mim mesmo, porque eu não tenho vida própria. Eu não sou de mim mesmo. Eu creio naquele que me criou. Entende? Por isso está na Bíblia escrito assim, ó, maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Em que sentido é isso, pastor? Quando o ser humano deixa de olhar para o Criador e passa a olhar para si mesmo, cai e vira diabo. Pode ter certeza disso, porque foi o que Lúcifer fez. Tirou os olhos do Criador e passou a olhar para si mesmo. Modéstia à parte, eu sou fulano de tal, é nada, gente. Por favor, nós somos porque Deus nos faz ser. E quando Deus nos faz ser, nós somos. Aí você tem que entrar na dimensão do Espírito. Porque por nós mesmos somos o que? Pó, carne, mortais. Agora, por Cristo e em Cristo e para Cristo, filhos de Deus, nova criatura, lavados no sangue do Cordeiro, poder e autoridade, vivificados pelo poder de Deus. E Jesus, ele faz o quê? Ele deu a alma dele para expiação pelos nossos pecados. E ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos. Por que não diz todos? Porque nem toda a raça humana crê em Jesus. A maioria não crê. Por isso muitos. Os termos usados na Bíblia são o seguinte. Aqui está dizendo muitos. Justificará muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Por isso, se volta para Cristo, não aceita o mal e combate contra toda ação do diabo em nome de Jesus. Resultado, ele se alegra em você. Agora, coitado daqueles que não acreditam. Coitado nada. Olha para mim aqui, não tenho... Gente, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Por isso é aqui agora, a coisa é decidida agora. Pastor, eu estou numa guerra terrível, eu creio em Jesus. Então, ele vai te ajudar, ele vai te dar vitória. Você pode ter certeza disso, pode estar no pecado que for. Se tu te voltar de corpo, alma e espírito para Cristo, ele vai te abençoar e ele vai te dar vitória. Por quê? Porque ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então eu preciso dele para vencer. Todos foi assim, com todos foi assim, com os pastores, os maiores pregadores do Evangelho, todo mundo a mesma coisa. Ninguém venceu o pecado sem Cristo, todos vencem com Cristo. E como vence? Estando em Cristo. Mas mesmo em pecado, pastor, sim, porque não tem como tu vencer o pecado no mundo. Então tu tá no mundo, Deus te pega do mundo, te leva para dentro da igreja, e ali ele começa a trabalhar, o Espírito trabalha e ele vai te dar força para você vencer o pecado, porque está escrito. A graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado. Deus dá força para a gente vencer. Trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Muitos. E diz também, muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Muitos. E pelos transgressores intercedeu. Que privilégio. O Senhor Jesus, ele intercedeu por nós.
Por isso, ora comigo. Peça para Deus te ajudar. E nunca se afasta de Cristo. Muitas vezes a palavra que a gente ouve é dura. E sabe que o remédio bom é aquele que arde. Sabe? Se for uma coisa de água com açúcar, não, gente, não, tem gente que não muda. Não muda. É coisa forte. O evangelho é forte. Amém? As pessoas que têm a mania de dizer, Jesus pregava com amor. Claro que pregava com amor. Que é maior amor do que esse de mostrar aos pecadores que se continuarem no pecado vão para o inferno? Esse é o amor. Amor não é concordar com o pecado nosso e dos outros. Isso não é amor. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele pregava firme, ele pregava duro. Não tinha negócio não, gente. Um dia ele deu uma única oportunidade para o jovem rico. Até hoje está no inferno infeliz. Por quê? Porque ele foi... Cara, ele chegou e disse, mestre, bom mestre. Primeiro já começou a querer esse negócio. Bom mestre. Jesus disse, bom é meu pai. Aí ele diz, que farei, Senhor, para herdar a vida eterna, o jovem rico? Jesus disse, guarda os mandamentos. Quais? Aí Jesus repetiu os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, esse. Ele disse, Senhor, desde moço eu pratico eles. Jesus olhou para ele, a Bíblia diz, e amou ele. Mas sabe o que o cara disse daí? O que mais devo fazer? Jesus olhou dentro do coração dele. Ele era apegado ao dinheiro. Aí Jesus olhou para ele e disse, já que tu falou essa besteira, o que ele tinha dito? Olha como é a coisa. Ele disse, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele primeiro, vende tudo que tu tem e dá aos pobres? Não. Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse, mestre, eu tenho guardado esses mandamentos. Jesus amou ele. Ele não precisava falar mais nada. Mas aí ele tinha o que no coração dele? O próprio diabo apegado ao dinheiro. Aí ele disse, o que mais eu devo fazer então? Aí Jesus disse, olhou dentro dele, nos olhos dele, disse, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e me segue. Aí ele... E foi se afastando, até hoje está no inferno. Não venda a tua alma para o diabo por dinheiro nenhum. Não vale a pena. Você é muito mais valioso do que qualquer dinheiro. Pastor, eu vou entrar na política, não venda a tua alma para o diabo por dinheiro. Pastor, eu tenho a oportunidade de fazer umas coisinhas ali onde eu trabalho, não venda a tua alma para o diabo por dinheiro. Nem um papel higiênico rouba de onde você trabalha. Porque para Deus não importa o que é, se é grande o roubo ou pequeno. Não interessa. E não vende tua alma para o diabo por dinheiro algum. O que tem de gente que não vai para a igreja por causa de dinheiro. Gente, não está no mapa. Por isso Jesus disse, é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Que coisa horrível. Aí tem gente que vai para a igreja, Deus prospera e sai da igreja. Não dá para entender. Por isso uma coisa não é o dinheiro em si, mas o que está por detrás disso, o apego às coisas materiais. Inclusive a parábola do semeador. Um dos grupos que Jesus falou que se perdeu é que só viveu pelos cuidados dessa vida. Não entrega a vida para Jesus, acha que vai para a igreja vai ser roubado. Como são bobos os seres humanos, gente. Primeiro, nós estamos numa terra que não é nossa, nós ganhamos tudo e nada é nosso. É Deus que nos faz prosperar, tudo é dele, por ele, para ele. E o ser humano acha que é dono de alguma coisa. Aí não vai para a igreja para não ser fiel a Deus no dízimo, na oferta, porque acha que vai ser roubado. Sendo que está enganando ou tentando enganar o próprio Criador. Ninguém vai comprar alma pelo dinheiro que possui. A abundância do que possui não se equivale ao que vale a alma do homem. Nenhum homem, diante de Deus, ele é avaliado, digamos assim, pelo que ele possui. Porque a alma do ser humano é muito maior do que isso. Jesus deu a vida dele por nós. Ele deu valor para nós, mas nós nunca demos para nós mesmos. Essa é a realidade.
Por isso se dê valor, Pai. Eu oro por todos, abençoo todos, que ninguém se afaste de Ti por nada, mas todos venham se apegar a Ti. Meu Deus, a Tua palavra é muito clara, o Senhor nos mostra essas verdades com o intuito de nós sermos salvos. Eu tenho dito aqui, meu Deus, pais, mães dão a vida pelos filhos, mas não dão a vida para os filhos, que é Cristo. Põe os filhos nas melhores faculdades, mas nunca leram a Bíblia com os filhos. Os filhos estão em todo tipo de coisa errada, meu Deus do céu. Porque nunca foram orientados pelos pais, porque os pais nunca tiveram o que hoje, Pai, nós temos. Essa é a realidade. Por isso ajuda as pessoas a receberem o conhecimento da Tua palavra, para que elas tenham e para que elas possam dar. Porque, meu Deus, como podem dar conhecimento bíblico se não têm? Como poderão crer se não ouvirem o Evangelho? Como diz a Escritura, como serão salvos se não entregarem a vida para Cristo? Meu Deus, abre a mente das pessoas, abre o entendimento de todos para que compreendam essas verdades, aonde Cristo deu a vida dele por nós. Mas antes ainda ele nos criou, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Antes mesmo de falarmos qualquer coisa, Senhor, Tu dizes na Tua palavra que o Senhor já sabe o que nós vamos falar. O Senhor tem domínio sobre a nossa vida pleno e completo. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita que caia. Meu Deus, o Senhor conhece-nos melhor do que a nós mesmos, porque o nosso conhecimento de nós mesmos é tão limitado. É completamente limitado que não sabemos nada a nosso próprio respeito. Essa é a verdade. Por isso, Pai, o Senhor nos mostra um conhecimento na Escritura que bem-aventurado é aquele que tem e que crê. Porque assim como os nossos pais deram para nós um conhecimento limitado, o Senhor agora nos dá um conhecimento profundo de quem somos em Cristo, do que Cristo fez por nós, de quem o Senhor é em nós, por nós e para nós. Porque, meu Deus, assim como nós somos dele, por ele e para ele, o Senhor também é tudo em nós. E bendito é aquele que entende, compreende essas verdades e assume essas posições espirituais em Cristo, sabendo que, crendo na Tua palavra, Senhor, e crendo em Deus Pai que enviou o Senhor Jesus, somos lavados dos pecados, o Senhor Jesus é expiação pelos nossos pecados e temos a vida eterna. Já temos a vida eterna. Em nós a vida eterna está. Por isso, bendito seja o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu o Senhor Jesus Cristo em sacrifício vivo, perfeito e imaculado em nosso favor. E bem-aventurados, felizes são todos aqueles que creem na Tua palavra, Senhor Jesus, e creem em Deus Pai que enviou a Ti. Porque o Senhor mesmo disse. Lembra, Senhor, desse dia? O Senhor disse para os discípulos. E o apóstolo João teve o cuidado de escrever. Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Já passou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, e que a Tua vida, Senhor, se manifeste no corpo, na carne, no espírito de cada pessoa, sejam tocados pelo Teu poder, renovados, vivificados, livres, libertos. Eu amaldiçoo, segundo a autoridade que o Senhor tem me dado, eu amaldiçoo toda doença, tumor, caroço, câncer, diabetes, todo e qualquer vício, toda e qualquer obra do diabo, eu amaldiçoo até a raiz. Eu digo, ordeno e exijo todo o mal, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem que sair, porque eu oro no nome do Senhor. E está escrito, no céu, na terra e no inferno, todos se curvam e se dobram ao nome do Senhor Jesus. Menos um no céu, Deus Pai. Porque Deus Pai sujeitou e está sujeitando todas as coisas aos pés de Cristo. E quando todas as coisas estiverem sujeitas aos pés de Cristo, e o último inimigo é a morte, assim também o Senhor Jesus vai se sujeitar com a igreja diante do Pai.
Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor, que nos dá autoridade, e pela fé no teu nome, e segundo a autoridade que o Senhor tem me dado, eu abençoo todos que me ouvem, que vão me ouvir, sejam abençoados, recebam vitórias, milagres, entendimento, conhecimento da Escritura, e sejam, Pai, aquilo que o Senhor diz que somos, e tenham aquilo que o Senhor diz que temos, e todos venham poder, sim, aquilo que o Senhor diz que nós podemos. Portanto, eu declaro, e assim se faça, assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga todo o mal da minha vida, da minha casa, da minha família, junto com o pastor Pavan, eu ordeno, exijo, mando, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Respira fundo. Ora com fé. Sempre. Amém. Eita, glória a Deus. Eu sinto unção de Deus aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus se abençoe de uma forma extraordinária. E uma coisa importante. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus, você não é qualquer coisa. Você é feito filho de Deus. Gerado de novo. Nova criatura. Lavado no sangue do Cordeiro. Você é feito filho de Deus. Agora uma coisa, um princípio. Nós por nós mesmos não somos nada. Porque Deus é quem nos faz ser. Nunca esqueça disso. Por quê, pastor? Porque esse foi o pecado do diabo. Achou que ele era alguma coisa? Se ferrou. Mas se ferrou. E o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, essa palavra, olha, é extraordinária. É para quebrar a crista de qualquer um de nós. Ele diz assim, aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Amém? Então nós somos porque Deus nos faz ser. Se Deus não nos fizer ser, jamais seremos filhos de Deus. Por isso deixa Deus te fazer ser. Ele te faz ser. Ele te criou, te formou desde o ventre da tua mãe. Você nasceu morto pelo pecado original, pelos próprios pecados, morto em ofensas e pecados. Deus Pai não desistiu de você. E o Senhor Jesus então nem se fala, né? Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele vai até o fim, porque ele viu você e a mim. Eita glória! É tanta coisa extraordinária. Por isso se levanta, crê em nome de Jesus. Amanhã vou estar em Gramado, 19h30, pregando uma palavra como essa, o que Deus der para mim pregar. E eu vou pregar. 19h30, Rua das Violetas, 55, bairro Moura. Quarta-feira em Farroupilha, Era Júlio de Castilhos. Agora é Arthur Perotone 291, bairro Industrial, antigo prédio do supermercado Mini Preço. Estejam todos conosco em nome do Senhor Jesus. E uma coisa importante, creia, se santifica, porque você está sendo santificado. Amém. 1 Coríntios 1, 2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Hoje eu prego mais uma vez aos santos que me acompanham pelo Facebook, ou aqueles que estão sendo santificados, começando a ser santificados. Que Deus te abençoe e ilumine o teu entendimento, você compreenda isso. Vale a pena, gente, porque a vida eterna está diante de nós, aliás, está em nós. Jesus falou isso, João capítulo 5, 24. Amém. Vou repetir para você não esquecer. Na verdade eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem porque no presente, agora, recebe a vida eterna pela fé, crendo no Evangelho e crendo em Deus Pai que enviou o Senhor Jesus. Aí diz, passou da morte para a vida e não entrará em condenação. Não entrará em condenação porque passou da morte para a vida. Amém?
Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. E, gente, se alguém puder ajudar, envia a tua oferta, envia um dízimo, oferta, ajuda a obra de Deus. Eu sozinho posso manter a minha casa, as igrejas não tem como. Então Deus levanta as pessoas para ajudar no ministério. E se Deus tocar no teu coração, aí envia a tua oferta ainda hoje. Pix 22042199 contrário 53. Ajuda em nome de Jesus. A gente tem muitas despesas. E uma coisa que eu vou dizer para você, quem sabe um dia nós teremos o ministério aí que Deus deu para a gente cuidar na sua cidade. Por que não? Deus no comando, né, gente? Aonde Deus enviar, nós iremos. E aonde Deus mandar, nós pregaremos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muito, Pai, e dá prosperidade, aumenta o salário, faturamento, causa na justiça, aposentadoria. Deus abençoa, Pai, o teu povo, para que o teu povo tenha abundância, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 8, meu Deus, versículo 6, o que dá semente ao que semeie pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida financeira de todos e peço essa graça, Pai, sobre a vida financeira de todos, porque está escrito, e está escrito sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, meu Deus, eu disse segunda, mas é 8. Obrigado, Senhor, por me fazer vir ver. Ai, Senhor, me mostra aqui. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Abençoa, Pai, a vida de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a vida de todos. Oh, Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus. 9, 6 em diante. E no versículo, Pai, diz aqui, 10. Ora, o que dá semente ao que semeie pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual se faz que por nós se deem graças a Deus. Deus abençoe a vida financeira de todos, Pai, sobre a tua palavra. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe financeiramente. 2 Coríntios 9, versículo 10 e 11, tá bom? Quiser pode ler do versículo 6 até o 11, Deus vai lhe dar entendimento. Pix 22042199 contrário 53. Ajuda a obra de Deus. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã, 21 horas. Amanhã vou estar em Gramado, então, às 22 horas aqui no Face, tá bom? Deus abençoe, abração, fica na paz. Tchau, tchau.